Bom dia, Brasil. Juliana, bom dia, turma. Juliana, tem como vocês me apresentarem o trabalho hoje? Tem resposta. Gente, vamos pegar nosso livro de gramática, né, por favor? Bom dia, Giovana, Stephanie, Juliana, Miguel, Maria Luísa, Luísa, Davi, Gabriel, Inácio, Juliana, Beatriz, Bernardo. Ok. Gente, eu vou mudar um pouco a proposta de literatura de trabalho. Eu vou agendar. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim? Então, para não deixar tudo para um dia só, eu vou pegar exemplo. Toda terça, eu deixo 10 minutos de um tempo para a apresentação de um grupo. Vocês estão entendendo? Do tempo de português, quer Não, dizer? assim, porque o que acontece? Eu tô com um déficit de literatura com vocês. Então, Luísa, o que eu ia fazer? Exemplo, terça-feira que vem, né? Eu organizo, aí eu faço um sorteio com vocês, aí vamos dizer, Luísa, que tem o grupo, o primeiro grupo que é o mais complicado, né? Porque, exemplo, o primeiro grupo semana que vem, exemplo. Aí o segundo é daqui a 15 dias. É um rodízio. Cada aula vai ser um grupo apresentando, que aí não fica aquela loucura, vocês estão entendendo? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas só que ficaria muito... Daria para fazer isso? Aí, Luísa. Porque não são muitos grupos? Não, mas aí não seria todos os grupos todos os dias. Cada grupo seria um dia. Porque, exemplo, vamos dizer que a sua turma tenha 40 alunos, vamos dizer. Aí eu pego e falo assim, Luísa, eu quero 8 grupos de 5. Então, eu vou ter 5 aulas, certo? Não, vou ter 8 aulas, porque é trabalho de... Geralmente, avaliação par são trabalhos. E aí eu pego e coloco... dia tal, um grupo apresenta. Porque aí, no caso, até quem quiser apresentar online não tem problema, porque, exemplo, se for assim, Luiz, eu não vou ter problema, porque, exemplo, eu posso colocar alguém que esteja online para apresentar com uma pessoa que esteja no presencial. Estão conseguindo entender ou não? Eu acho que eu entendi, mas só que eu... É porque seriam 8 grupos. Você quer dizer que seriam 8 semanas? Luísa, eu estou querendo fazer Daria... com vocês como é em faculdade. Entenderam? Mas, tipo, 8 semanas, mas geralmente não são só 4 semanas de aula para de uma prova para outra. Mas, São no duas caso, provas, mas um bimestre. eu Mas ah, Eu tenho como fechar, porque é trabalho, literatura é trabalho, na avaliação par. Tanto que vocês me apresentaram no final, agora há pouco. uhum, Entenderam? ok. Se dá para fazer, acho que seria legal. Eu vou.
Eu vou fazer e eu quero trabalhar também mais o livro paradidático com vocês. Estão entendendo? Eu estou sentindo falta disso. Pô, gente, olha só. Entendi, Juliana. Luísa está comendo, gente? Você falou comigo comendo, Luísa. Eu tô comendo, professor, tô com fome. Eu, gente, que estou numa dieta, vocês acreditam? Eu voltei a correr, gente. Misericórdia. Ai, pior que eu tô velho, gente. Força de vontade nesse frio. Eu tenho que voltar, Luísa. Eu fiz 40 anos, daqui a pouco teu professor vai estar um bagulho. Como é que vai estar isso? Já tô careca, eu vou estar gordo, obeso, aí é complicado. E eu já tô louco, sabe por quê? Porque as minhas roupas não estão dando em mim. As minhas roupas de antigamente não dão mais em mim. Gente, vamos falar de artigo? Artigo é uma classe gramatical, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre isso. Alguém lá no fundamental, no quinto, no quarto, no segundo ano já falou. Depois Elizabeth certamente reforçou sobre essa temática com vocês. E hoje vocês vão ver essa linda classe gramatical que não serve para quase nada comigo. Então, olha só, gente, nós temos os artigos, né? Primeiro, eu posso falar que os artigos são classes variáveis, né? São classes gramaticais. Desculpem a concordância. É uma classe gramatical, variável. Gente, toda vez que vocês ouvirem falar em classe gramatical, que é a classe morfológica, a primeira coisa que vocês têm que pensar é no seguinte: essa palavra, essa classe gramatical, ela é variável, ou seja, ela sofre variação quanto ao gênero e quanto ao número. Isso tem que estar na sua cabeça. Por que essa pergunta? Porque isso vai te ajudar na sintaxe. Se você não entender morfologia, não tem como você entender sintaxe. É igual quando o professor de matemática te ensina divisão. Para você poder entender divisão, pressupõe-se que você deveria ter entendido multiplicação antes. Quando você aprende subtração, o professor não ensina adição antes. Mesma coisa em língua portuguesa. Não adianta você entender, você não vai entender sintaxe se antes você não entender morfologia. Então, é uma classe variável, né, gente? Uma classe variável quanto ao gênero, né? Como eu já falei para vocês aqui. O gênero e ao número. Gente, quanto ao gênero, eu estou me referindo a que mesmo, hein? Vocês estão aí? Masculino e feminino. Isso aí, masculino e feminino. Boa, senhor italiano. E quando eu estou me referindo... Gente, eu não estou rindo, não, estou tossindo. Ao número, eu estou me referindo ao singular e ao plural. Gente, se vocês fizerem qualquer concurso, pelo amor de Deus, vocês precisam saber sobre isso, hein? Ah, o número está se referindo a quê mesmo? Ao gênero, está se referindo a quê? O que é isso que se fala em gramática, né? Então, olha só, turma, vamos... Deixa eu compartilhar esse raio aqui. Vamos para a página 244. Então, olha só, gente. Tem um textinho aqui bacana, está explicando sobre essa questão de artigo definido, indefinido, sobre a questão do genérico, né, do algo específico. Então, olha só, leia este texto humorístico. Eu já falei a página, gente, 244. Ó, leia este texto humorístico atentando para os elementos textuais sublinhados. Alguém poderia ler para mim, por favor?
posso ler. Então leia, Malu, por favor. Leia nesse texto humorístico. Não liga não, que eu tô um pouco sem voz, que eu tô com a garganta ruim. A gente Leia tá esse texto percebendo. humorístico atentando para os elementos textuais sublinhados. Uma lanchonete da Zona Sul Carioca está lançando uma novidade. Um sanduíche EPA. A pessoa compra o sanduíche, abre o pão e grita: Epa, cadê o queijo? A lanchonete serve EPA de várias qualidades. EPA de presunto, EPA de galinha e EPA de sardinha. Gente, vocês não gostam disso não, né? Vocês acham isso ridículo, né? Eu acho que eu fico rindo de coisa de velho. Vocês não riem mais dessas coisas, né? Ai, isso é maravilhoso. Cadê o presunto? Ai, meu Deus. É igual camarão, né, Tô gente? rindo de você, rindo. A gente vai comer alguma coisa de camarão, né, Luísa? Cadê o camarão? Minha mãe um dia fez um escândalo no restaurante porque não tinha camarão. Gente, eu adoro essas maluquices. Então, obrigado, Malu. Então, olha só, quando eu falo uma lanchonete, vocês perceberam que no início do texto eu estou usando o pronome indefinido uma lanchonete da Zona Sul. Por que, gente, vocês acham que eu uso o uma? É porque, na verdade, eu não tinha referência dessa lanchonete, eu não conhecia essa lanchonete. A partir do momento que eu me integre, né, de uma informação, né, que eu me atenha a uma informação, significa que eu já estou infamiliarizado com o local, com o estabelecimento. Da próxima vez que eu me referir a essa lanchonete, eu não vou usar mais o uma, eu vou usar o a, porque eu já falei sobre, eu já fiz referência a ela, eu já fiz inferência a ela, eu já fiz alusão a ela. Então, turma, observe essa diferença nas palavras que, nesse texto, acompanham as duas ocorrências do substantivo lanchonete. Então, a primeira ocorrência foi uma lanchonete e a segunda, a lanchonete. É igual, gente, quando alguém fala assim, né? Nossa, ela é uma mulher, né? Se eu chegar e falar assim para vocês, turma, ela é uma mulher, ele é um homem, aí eu falo assim para vocês, ela é a mulher, ele é o homem. O que vocês vão entender? É como se fosse uma referência, né? No caso, o artigo. É o exemplo, né? Como se fosse exemplo daquele gênero. Ah, é a escola, é a lanchonete, foi a viagem. O autor, inicialmente, antepõe a palavra uma ao substantivo lanchonete, porque é a primeira vez que ele vai citar esse substantivo. Tudo bem até aí? O leitor, até aí, não tem informação a respeito de que lanchonete o autor está falando. Então, a palavra uma torna genérico, indefinido o sentido do substantivo. Depois, na segunda vez que o substantivo é citado, o leitor já sabe de que lanchonete se trata. Ela foi referida, definida no texto, por isso aparece a forma a lanchonete. A palavra e a são, nesse texto, dois artigos. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo geral, indefinido ou particular, definido. Então, olha só, turma. Quando eu me refiro a... Existem algumas classes gramaticais que elas são determinantes. Tá? Algumas classes gramaticais têm a função de determinante. De determinante. Alguém sabe, gente, o que seria isso? Como o nome já diz, determinante eu tenho um substantivo, né? Exemplo, eu coloco assim, vocês já viram isso, eu tenho meninas. Aí, nesse meu substantivo, eu coloco assim, as meninas lindas. Vocês reparem,
o as, eu estou determinando o substantivo meninas e o lindas também. Então, o artigo e o adjetivo são classes determinantes. Toda vez que vocês ouvirem falar em classes determinantes, está voltado para essas... São os adjuntos adnominais, né? Que estão ao lado do nome, ao lado do substantivo. Ó, gente, aqui tem uma lista dos artigos definidos e indefinidos. Eu acredito que vocês devem lembrar deles, né? Porque vocês lembram disso, né, turma? Os artigos definidos o, a, os, as. Os artigos indefinidos umas, uns, umas. Ó, quanto ao tipo de artigo definido ou indefinido que antecede um substantivo, é importante considerar que o caso analisado, a lanchonete, representa o emprego mais geral dessas duas formas do artigo. Isso porque nem sempre é necessário que apareça primeiro o artigo definido para só depois aparecer o definido. Isso não é uma regra, né, gente? Você não vai usar o pronome definido primeiro para depois usar o artigo. É igual quando as pessoas, às vezes, escrevem um texto e elas começam a colocar artigo onde não existem, né, em substantivo próprio. Tem alguns substantivos próprios, gente, que admitem artigos e outros não. Vocês já viram isso? Professor, Oi. que não admitem artigo, mas eles deixam de ter artigo? Ou eles ainda têm Tem um artigo, algum só que não substantivo. definem? Você está falando na questão do que eu falei de substantivo próprio, né? Isso. Sim, ó, você quer ver? Tipo, o Alexandre. É o Alexandre e a Alexandre. Para você falar o Alexandre, significa que você está se referindo a alguém que todos tenham conhecimento, que todos saibam quem é. Uhum. Quer ver? Se você chegar e falar assim, Rio de Janeiro, certo? Você vai falar Rio de Janeiro. Então, eu pego e falo assim, o Rio de Janeiro. Se você pegar e falar Sergipe, o Sergipe, Mato Grosso, o Mato Grosso, Paraná, o Paraná, Santa Catarina, a Santa Catarina, Não, né? Acho que seria. estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Ó, Amazonas, o Acre, tem alguns que não admitem. Só um minuto. Professor, eu não entendi isso. Eu estou falando assim. Londres, vamos pegar Londres. Eu vou falar a Londres. A Londres é uma cidade? Não? Não, gente. Você fala a Londres? Mas se Primeiro... fala o Londres, Não, gente, não se fala nenhum nem outro. Entendi, não ah, sei falar nada, né? Só Londres. Entendi, é É, verdade. é você falar o nome do substantivo próprio sem o artigo. Tem substantivo que não admite. França, a Igual França. Roma, né? Paris, a Paris. Roma também, né? A Roma. Exatamente, Luísa.
Então, tem alguns substantivos próprios que não admite. Aí o que acontece? Em um texto, quando o aluno vai escrever redação, ele começa assim: o Ronaldo é um menino, a Luísa é uma menina. Quer dizer, eles começam a usar um artigo onde não tem necessidade, e em alguns casos nem são aceitos. Ó, olha só, gente, veja, por exemplo, estas outras ocorrências no próprio texto de Max Nunes. Lê para mim o primeiro, Luísa. Lê, Luísa, o primeiro, o Enzo lê o segundo, Davi lê o terceiro, por favor. O sanduíche EPA. Nesse caso, o substantivo sanduíche ainda não havia sido referido no texto, mas mesmo assim usa-se o artigo o definido, porque o substantivo está também definido pelo seu próprio nome, EPA. Hum. A pessoa compra o artigo definido. Nesse caso, antecede um substantivo e serve para nomear genericamente todo um grupo de elementos, os fregueses da lanchonete. Ok. Abre o pão, cadê o queijo? Nestes dois casos, o emprego do artigo definido se justifica pelo fato de que, pelo contexto, tanto o pão quanto o queijo já estão claramente definidos. Trata-se, obviamente, do pão com o que é feito o sanduíche e do queijo que deveria haver dentro dele. Principais empregos do artigo. No caso, nós vamos falar agora, gente, sobre a substantivação. A substantivação, vocês sabem que quando nós colocamos qualquer artigo antes de qualquer classe gramatical, ocorre o fenômeno da substantivação, né? Então, aqui no caso, gente, tem sei lá o que é isso, um cartaz, né, no caso. E esse cartaz, ele está falando exatamente uma propaganda, né, sobre a questão da fauna brasileira, né? Então, ame o verde. Verde, todo mundo sabe que é adjetivo, só que eu coloquei o, né? Quando eu falo ame o verde, eu estou me referindo ao quê? À clorofila, à pigmentação, né? Que dá cor verde aos vegetais, né? No caso, a flora, né? Vamos dizer assim. Mas aí, dentro desse verde, eu tenho várias cores, né? Dentro desse verde que é a mata, que é a floresta, eu tenho várias cores. Então, eu tenho o vermelho, o amarelo, o azul. Preserve a natureza em todas as suas cores, né? Por isso que colocou uma arara aqui, né, gente? Representando todas as cores. E diante desses adjetivos, que são as cores, eu coloquei o artigo, né? Quer dizer, eu coloquei não, o artigo foi colocado. A partir do momento que o artigo esteja colocado, foi colocado antes desses adjetivos, vai ocorrer substantivação. Então, olha lá, ó, o artigo sempre aparece associado ao substantivo. Assim, se for associado a uma palavra de qualquer outra classe gramatical, essa palavra passará a desempenhar o papel de substantivo. Esse fato gramatical, como vimos no capítulo 5, denomina-se substantivação. No cartaz ao lado, por exemplo, as palavras verde, vermelho, amarelo e azul, que geralmente são adjetivos, aparecem precedidas de artigos, designando os próprios nomes das cores. Essas palavras funcionam, portanto, como substantivos. Então, gente, vocês viram, né? O verde, o vermelho, o amarelo, o azul, todas estão funcionando como substantivo. Vamos analisar outro exemplo. A palavra longe no dicionário é classificada como advérbio. E a palavra cantar como verbo. No enunciado abaixo, no entanto, por estarem determinadas por artigo, elas funcionam como substantivos. Ao longe, ouvia-se o cantar de um pássaro. Ah lá, turma, ao longe. Ô, gente, olha só, vocês estão vendo que ele coloca um exemplo
Ah, tá, agora que eu estou vendo vocês falando aqui. Então, turma, olha só, eu pego e coloco... Ele colocou a palavra ao longe. Gente, aí vocês viram que o está em negrito. Por quê? Porque ao é uma combinação, né? Vocês estão lembrando disso? O ao é uma combinação. Então, ao, gente, na verdade, é o quê? Ao é preposição a mais artigo definido o. Estão entendendo por que, que o longe se substantivou? Porque você pode ficar com dúvida, gente. Você pode falar assim, ao, porque o ao é uma combinação. Então, uma combinação significa que tem a presença da preposição, mais o artigo definido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim, então tá ótimo. Ó, então, olha só, turma. Determinação do gênero e do número de substantivos, né? Aí nós vamos saber da questão masculino, feminino, singular e plural. O artigo, além de definir ou indefinir um substantivo, pode ser também empregado para identificar o gênero masculino e feminino e ou o número, que é o singular e plural, de palavras dessa classe gramatical. Veja alguns exemplos. O dilema, substantivo masculino. O vírus, substantivo masculino e singular. Olha só, gente, vírus tem o S, né? Mas isso não quer dizer que esteja no plural. Os vírus, substantivo masculino e plural. Então, no caso vírus aí, o que vai determinar é o artigo, se está no plural ou se está no singular. Agora, olha a diferença, gente. Se eu falo uma rádio, substantivo feminino, e se eu falo um rádio, é um substantivo masculino. Quando eu falo uma rádio, eu estou me referindo à estação, né? 1.400 MHz, né? A estação de rádio. E quando eu falo um rádio, é o aparelho. Certo, turma? E ainda tem o rádio, que é um osso, né? Se eu não me engano. Olha lá, gente. Aqui, Enzo, Luísa. Substantivos que não admitem artigo. Existem certos tipos de substantivos que geralmente recusam a presença do artigo. Veja no quadro os principais casos alguns exemplos. Substantivos que não admitem artigos. Nomes de cidades, né? Alguns nomes de cidades. Né, gente? Em maio visitaremos Uberaba e Brasília. Eu não vou falar em maio visitaremos a Uberaba e a Brasília. Se eu falo que em maio visitaremos a Uberaba e a Brasília, parece que é um nome de pessoa. Qual é o nome da sua mãe? Brasília, da sua tia, Uberaba. Ah, e do seu pai? Do seu avô, Brasil. Ele gosta muito de geografia e colocou o nome de lugares na minha família. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Vocês não falaram nada. Eu achei que vocês iam falar assim, ai, que legal. Professor, mas aí se for em maio, visitaremos
É o Rio de Janeiro Sim, isso não quer Meu Deus, dizer, todos os Luísa, lugares. Não tem. não quer dizer que, que todas as cidades não admitem. Algumas admitem, outras não. Exemplo, se você falou em Rio de Janeiro, vamos pegar o exemplo. Em maio visitaremos Rio de Janeiro. Não, né? Eu Seria vou o ter Rio que de colocar o Janeiro. artigo. Em maio visitaremos o Rio de Janeiro. Agora, São Paulo, coloca São Paulo. Em maio visitaremos o Rio de Janeiro e o São Paulo, e a São Paulo. Mas pior que eu acho que tem gente que fala São Paulo. Mas aí, para você falar a São Porque Paulo, é um pouco Luísa, sonoro. qual seria a explicação? Que a palavra cidade está subentendida. A cidade de São Paulo. Nossa, mas a São Paulo está linda. Só se a palavra estiver subentendida. Para Entendi. você poder falar isso, significa que deve ter tido uma referência antes. Ó, nome de pessoas conhecidas famosas. Leonardo da Vinci foi inventor e artista. Gente, eu não vou chegar e vou falar o Leonardo da Vinci. Seu compositor favorito é o Villa-Lobos? Seu compositor favorito é Villa-Lobos? Substantivo casa, significando residência e moradia. Largou o emprego e voltou para casa. Os adolescentes não gostam de ficar em a casa, gente? Os adolescentes não gostam de ficar em casa. Substantivo terra com sentido oposto a embarcado, a bordo. Ele ama o mar, não gosta de ficar em terra. Até porque se eu falasse em a terra, eu falaria não gosta de ficar na terra. Aí, se eu falo na terra, eu estou me referindo ao planeta. Substantivos precedidos de cujos, cujas. Este é o contrato cujas cópias lhe pedimos. Gente, geralmente, aluno, quando começa a usar o pronome cujo, eles falam assim, este é o contrato cujas as cópias. Quem nunca passou por isso? Nunca nem me atrevi a usar cuja. Não, Luísa? Não, daí teu erro tudo. Aí deixa quieto, deixa pra lá. Entendi. Entendi. Gente, como é que é isso, hein? Ano que vem vocês vão ver isso, tá, Luísa? Eu acho que eu peguei a gripe da Maria Luísa via online. Complemento teórico, ó. Os nomes de cidades de pessoas famosas e a palavra casa, quando caracterizados por uma palavra ou expressão, exigem a anteposição do artigo. Veja estes exemplos. Olha lá, Luiz, ó. Quando caracterizados por uma palavra ou expressão, exige a anteposição do artigo. Em maio, visitaremos a Uberaba de nossos avós. Aí, no caso, eu estou colocando que eu estou caracterizando. Ah, Uberaba é a cidade do meu avô, da minha avó. Então, eu posso colocar uma questão poética, né? Em maio, visitaremos a Uberaba de nossos avós. Eu estou me referindo ao quê? Que é a terra dos meus avós, né? Seu compositor favorito é o brasileiríssimo Villa-Lobos. Villa-Lobos é maravilhoso, né? Villa-Lobos. Largou o emprego e voltou para a casa dos pais. Os adolescentes gostam de ficar em a casa dos amigos. Então, eu estou o quê? Eu estou caracterizando o lugar, eu estou colocando uma característica. A partir do momento que eu coloque uma característica, significa que vai haver admissão do artigo. Ok, primeiro ano? Ok. Você está comendo ainda, Luísa? Não.
Não, agora já parei. Olha só, gente. Empregos opcionais de artigo. Existem 2 casos em que é indiferente empregar ou não o artigo. Veja o quadro. O artigo é opcional. Antes de nomes de pessoas de nossas relações sociais ou familiares. Sabia que o Marcelo viajou? Sabia que Marcelo viajou? Quando é, no caso das nossas relações sociais, né, gente? Amigos, família. Antes dos pronomes possessivos meu, sua e nossas. Apoio a sua decisão de voltar. Apoio sua decisão de voltar. Certo? Certo. Olha lá, gente, meu iPhone está tocando. Meu iPhone está tocando. Nesse contundente, cartoons possessivos foram empregados em artigos. Meu iPhone... Ai, desculpem, gente. Meu iPhone, agora que eu vi. Poderia também ser precedido pelo artigo o, meu iPhone, meu iPhone. Vocês entenderam, gente? Fizeram um trocadilho aí, né? Uma propaganda. Entendi. O iPhone se referindo ao aparelho de celular e o iPhone, né? Que no caso é o estômago, que está roncando. Aqui tem o resumo, né, do que nós vimos, né? O artigo, então, palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo de maneira geral ou particular. Classificação, artigos definidos, né, os, as, individualizam o substantivo. Artigos indefinidos, né, uns, umas, generalizam o substantivo. A substantivação, né, o que seria a substantivação? Toda palavra a qual se associa um artigo passa a integrar a classe gramatical dos substantivos. Olha lá, gente, talvez chova hoje à tarde. Então, talvez é um advérbio. Se eu falar assim, ela respondeu com um talvez. Esse um talvez é um advérbio que vai passar pela substantivação. Ok, primeiro ano? Ok. Ok. Aí, turma, daqui a pouquinho vem as atividades, né? Nossa, a turma está cheia, né? A turma tá bacana. Gente, vocês sabiam que Matheus Monteiro tirou 80 na minha prova de gramática? E eu quero saber. Tirou 0. Ah, caramba. Bem que eu esperava. Ô, Luísa, eu não lembro, mas você tirou uma nota boa. Agora, eu não lembro, eu acho que eu dei 2,80 no primeiro ano. Eu saí de lá achando que eu tinha gabaritado, porque eu achei a prova bem fácil. Eu não sei se você tirou 80, eu acho que você tirou 80. Eu acho que foi você e Matheus. Mas Mas você tá dizendo 80 as notas... sem a Ah, não, qualitativa. Inácio também tirou 80 na minha prova. Opa, aí sim. Eu sei que Inácio e Beleza. Matheus tiraram 80. Agora, Luísa, eu não sei se você tirou 80 ou 72. Mas eu lembro que a sua nota Mas foi isso você alta. tá falando. Mas isso você tá Gramática. falando sem a avaliação semanal? Ou Então, como? eu estou falando assim, na prova você tirou, eu não lembro se foi 72 ou 80. Eu tenho certeza que o Inácio e o Matheus tiraram 80 Entendi. na prova, porque eu falei assim, gente, eu estava corrigindo a prova de vocês, aí eu falei assim, eu falei até com a Jaqueline e com o Ronieri. Nossa, o Inácio e o Matheus tiraram 80 na minha prova. Tirando um dia,